O Lopes aqui fazendo a sua participação na entrevista coletiva após esse 2-0 sobre o Goiás. Que analisar para te fazer, Luizinho, do primeiro, do segundo tempo, enfim, onde que o Goiás conseguiu se sobressair ao Brusque? Cláudio, um dia que é noite, a gente assume toda a responsabilidade, a estratégia de jogo não deu certo. Né? Infelizmente, muitos acontecimentos que a gente não controla, né? Muitas trocas inesperadas, a gente não conseguiu, além da estratégia não ter dado certo, as trocas também com estratégias que nós poderíamos, né, explorar durante a partida também não deu certo, ou seja, nada deu certo, né? Então a gente assume toda a responsabilidade, os jogadores correram, tentaram entregar o melhor, mas infelizmente as coisas hoje não aconteceram com a coerência que vinha acontecendo, independente se nós tínhamos ganhado as duas partidas ou não. Então hoje, infelizmente, e aí depois na base do abafa, tentando fazer o gol de qualquer maneira, né? Aí também gerou uma desconexão geral, as oportunidades que nós tivemos, a gente não conseguiu concluir a gol. Mas de uma forma geral, diferente das duas últimas partidas, hoje a equipe se desordenou muito e não consegui colocá-los no lugar que deveriam estar, né? Foi um dia muito desafiador e a gente assume toda essa responsabilidade. Luizinho, qual foi a principal dificuldade que o Goiás impôs sobre os? Qual foi a diferença dos jogos anteriores para o jogo do Goiás hoje? Olha, o início da partida, a trocação, eles chegaram, nós chegamos, assim, foi um em sequência do outro, né? Infelizmente, em uma das chegadas deles, uma bola de canto, o cara finalizou, a bola bateu, o Nogueira entrou, a gente finalizou de frente, a bola não entrou. Né? E aí, enquanto estava 1-0, tinha trocação, a nossa equipe chegou também, criou algumas oportunidades, e aí no segundo tempo, na infelicidade ali do Alex, para entender se realmente ia ter que trocar, eu só tinha mais uma troca, já toma um gol com um a menos. Aí eu falei, futebol é muito, assim, tem alguns momentos críticos, hoje nós tivemos muitos momentos críticos, né? Reconhecer, aceitar, assumir e partir para a próxima. Por exemplo, com relação ao Cristóvão, ele lesionou, saiu, voltou e voltou a sentir. Você conversou com o pessoal no vestiário sobre qual foi a lesão dele do jogo de hoje? Cláudio, é muita coisa assim no pós-jogo, né? Tem que aguardar com calma. O atleta sinalizou que sentiu a posterior novamente, a gente teve que tirar de imediato, né? Hoje, como eu falei, uma coisa em decorrência da outra, o Wallace se queixou, o Alex se queixou, o Cris. Além da questão assim, do desgaste natural, a gente precisa, né, realizar o melhor trabalho possível, mas o calendário ele impõe isso, né? Ele impõe essas lesões, ele impõe esse desgaste. Nós fizemos hoje o terceiro jogo em 7 dias, né, e hoje o desgaste ele foi aflorado. Agora vai se abrir uma semana para a gente ver se algum desses atletas aí não vai ter nada grave, vai estar à disposição no próximo jogo. Luizinho, o que tu pensa para o jogo contra o Sport? Alguma modificação, alguma tipo de esquema diferente? Porque o Brusque vai jogar fora de casa contra um dos potenciais adversários da Série B, que é o Sport, que até agora é 100% da competição. É uma boa oportunidade para fazer um bom jogo, né? E mostrar que nós temos potencial. Se não, muitas mudanças, forma de jogar. Se precisar mudar, vamos mudar, como mudamos dois hoje, como geralmente a gente cria uma dinâmica diferente. Se precisar, né, se postar de uma maneira diferente, nós vamos se postar, vamos estudar. A gente está entendendo a dinâmica, né? Entender também que a gente está fazendo alguns mandos que realmente não é um mando com aquela energia que é propriamente a do Brusque, né? Então, assim, a gente está se reinventando, é desafiador, né? Cabe a mim, né, ter uma mentalidade extremamente, encontrar caminhos para que a gente possa ser competitivo dentro dessa realidade de Série B que nós estamos encontrando, né? Mas nós vamos, né, colocar a cabeça no lugar e encontrar a melhor maneira de competir, né, dentro desse cenário existente para o Brusque. Luizinho, dentro daquele clichê, claro que é só para fazer uma comparação, o técnico geralmente ele acaba sendo aquela galinha onde abre as asas e abriga seus pintinhos, como sempre. O técnico sempre faz isso. Mas você já tem tentado com vários jogadores, tentado várias dinâmicas e não tem dado resultado. De que maneira você vai buscar e tentar fazer com que o resultado venha dentro de campo, já que fora de campo as coisas estão sendo feitas? Cláudio, assim, nessa hora a gente tem que ter nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente tem que ter, assim, encontrar um equilíbrio. Porque até então, se não tinha resultado nas duas últimas partidas, existia ordem, existia competitividade, né? Só se falava que o Brusque era um time organizado, um time que vinha competindo. A gente vem numa sequência dura aí, desde as semifinais contra o Avaí, só contra grandes adversários. Realmente hoje não. Hoje a coisa realmente esteve desordenada. Não quer dizer que nós não tivemos a oportunidade, mas óbvio que eu não vou estar aqui dizendo que a bola não entrou, por isso que acontece. Não é assim, futebol, né, faz parte, essas competências elas têm que, né, por exemplo, o Goiás ele conseguiu ser competente, tirou proveito, a gente não tem conseguido, né, ninguém deixa de fazer um gol porque não quer,
Enfim, cada um tem uma característica, alguns jogadores são mais determinantes, tem outros que encontram mais dificuldades em algumas ações. A gente tem que vencer coletivamente, em grupo, né? Eu acho que é de consenso de todo mundo, e foi o que eu falei no vestiário, não são 2 horas que agora vai colocar uma dúvida de que nada tem ordem no nosso trabalho. Realmente hoje foi um dia pra gente, não diria esquecer, né? Pra mostrar que assim, você jogar bem quando tem ordem não ganha, quando vem o dia ruim, aí se somou as derrotas que vem pra trás. Mas eu, enquanto treinador, o que eu cobrei pra eles agora no vestiário não foi a vontade, a disposição de correr, de tentar fazer o seu melhor. Foi a desordem, ter se desordenado. Ou a gente não ter conseguido se conectar hoje na estratégia de jogo. Né? No mais, nas outras partidas não, a gente não conseguiu o resultado, mas existia uma ordem, né? Tinha 2 equipes ali jogando, a nossa de maneira organizada, tanto no jogo contra o Coritiba, como no jogo contra o Atlético Goianiense. Não estou nem aqui vendendo desculpa de alguns momentos que a gente também sofre com alguns lances pontuais, né, de arbitragem, sem falar nos grandes jogos que nós fizemos, no grande jogo que a gente fez contra o Criciúma. Então assim, a gente não pode agora colocar tudo numa vala comum. Eu tenho que encontrar um equilíbrio para identificar uma mexida pontual, para dar essa resposta que você perguntou, né? Queira Deus que eu possa encontrar esse caminho. Em alguns momentos aqui críticos a gente conseguiu ajustar, se for preciso nós vamos ajustar, encontrar uma dinâmica diferente, né? Os atletas precisam acreditar. Se não for muitas mudanças de nome, mudança em postura, em forma de jogar, né? Se precisar mudar também dinâmica, a gente vai mudar, enfim, trabalhar da melhor maneira possível para que a gente não entre, né, num desespero, que a gente não esqueça a ordem que tinha até poucas horas antes desse jogo para a gente competir. É muita coisa, a gente tem que ser muito forte mentalmente, né, para não achar que está tudo errado por conta de um dia ruim. Realmente foi um dia muito ruim, a gente reconhece, né, mas paciência e vamos para frente. Para finalizar da minha parte, Luizinho, as equipes que o Brusque enfrentou ultimamente sempre teve um que outro nome que fez a diferença. No Coritiba, contra o Atlético Goianiense, hoje de novo o Thiago Galhardo e outros, ele que fazem a diferença. O Brusque é um time coletivo igual aos demais, mas não está faltando de repente alguém que chame a responsabilidade para si, para que o Brusque consiga de repente sair dessa situação? Cláudio, o nosso grupo é esse, né? Nós temos que trabalhar para vencer coletivamente, né? A cara do Brusque é essa, é um grupo coeso de jogadores humildes, trabalhadores, e a gente sempre nós chegamos até aqui com a força do grupo, do coletivo e do trabalho, né? Entendendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, e cabe a gente em grupo, né, conseguir bons resultados, né? Essa é a realidade do Brusque, a gente não vai estar aqui atribuindo uma derrota, né, ou uma infelicidade em algum momento do jogo a um jogador e nem atribuindo a vitória a um jogador também. A nossa saída deve ser coletivamente, né? Um grupo que chegou até aqui de maneira, né, coletiva, e trabalhar para a gente conquistar isso que você acaba de perguntar de maneira coletiva.